recentemente eu comecei a acompanhar o trabalho da Dani, né? Posso chamar de Dani também? Pode, pode. E eu fiquei, assim, muito grata, assim, a olhar, né? E ver, assim, identifiquei muito, assim, com o que você trouxe, né? Sobre esse trabalho de nós acolhermos as nossas sombras. Eu gostei muito, né, desse vídeo, né, sobre Abraço à Sombra, né, quero ler o livro, ainda não tive essa oportunidade, né, mas tenho certeza que é um trabalho muito riquíssimo, né, só pelo fato de eu ter acompanhado o vídeo, assim, já me emocionei muito e identifiquei, assim, com a minha história, com a minha trajetória, né, o quanto, assim, eu tive que fazer esse movimento, né, de antes sempre estava negando, sempre estava querendo colocar tudo debaixo do tapete, enquanto isso nos tira força, né? Então é um caminho, né? É o contrário, né? Quando a gente começa a colher, quando a gente começa a dizer sim, né? Toda a nossa história, né? Dizendo sim a todos os aspectos da vida, né? Assim como ela é, o quanto isso nos enriquece e o quanto isso nos dá força realmente para a gente poder seguir adiante e servir a vida, né? Com os recursos que nós temos, né? Quando a gente olha para o que a gente já tem, né? Aí sim a gente consegue transbordar, aí sim a gente consegue transmitir algo para o outro, né? Quando a gente está muito ainda olhando para o que falta, né? Querendo que fosse diferente, isso é muito viver na ilusão, né? Então isso nos acaba tirando a força, né? A gente acaba se distraindo. E então por isso que eu resolvi te chamar aqui para a gente fazer essa live, né? Para você trazer sobre o teu livro, trazer todo esse teu conteúdo, a sua história, né? Eu acompanhei uma live também que você fez sobre as perdas, né? O quanto é importante a gente se permitir, né? Esse luto, né? A maneira como que nós vamos lidar com isso, como que a gente enfrenta, né? Todas essas perdas, né? Fazem a total diferença na nossa vida. Então, seja muito bem-vinda. Gratidão mais uma vez por você ter aceitado esse convite. Fica à vontade agora para se apresentar. Tá legal. Então, eu estou aqui seguindo as suas perguntas, sua condução, me apresentando. Eu sou jornalista e escritora aqui de Brasília, nasci aqui, sou casada, temos 3 filhos, sou filha de Elci Albano e estou atualmente me formando como consteladora familiar pela Hellinger Schule, que foi uma pós-graduação que a gente está fazendo já tem mais ou menos uns 4 anos. Quando eu falo a gente é porque eu tenho vivido a experiência de fazer junto com meu esposo, Máximo. Então foi uma aventura passar por uma formação em constelações junto com o marido, né? E tem sido assim muito rico. E já há muito tempo eu sempre gostei de escrever para me compreender, para entrar em contato comigo mesma. Então o diálogo interior comigo mesma sempre passou pela escrita, naquela personalidade muito sensível e muito assim, uma percepção aguçada das coisas, né? Então isso tudo me tocava muito profundamente e eu precisava organizar isso por algum meio. E eu sempre encontrei na escrita essa forma de organizar os meus sentimentos, né? E fui aprendendo, fui lidando como paciente, né, em diversos tipos de terapia, fui aprendendo a usar também técnicas como Theta Healing, as visualizações, o Ho'oponopono, enfim, naveguei aí por muitas águas e resolvi aprofundar o meu estudo pela Hellinger Ciência, que é o estudo com base, né, em toda a profundidade de Bert e com o desenvolvimento também de Sophie Hellinger. É uma escola da qual eu ainda faço parte, da qual eu também atuo como jornalista em relações públicas deles aqui no Brasil, faço as revisões dos livros da Sophie, e assim, já escrevi alguns livros também, além do Abraço à Sombra, eu escrevi um livro dos bastidores do filme do Divaldo Franco,
e estou nesse mês lançando um livro novo, que a gente vai dar notícias em breve, ainda um pouquinho surpresa, mas até semana que vem eu acho que a gente vai estar já soltando isso para o público todo. E tem um curso? Você está lançando algum curso? Isso, e aí agora eu estou justamente nessa fase da pandemia, né, Carol? A gente acabou sendo convidado a mover os nossos talentos, né? Acho que todo mundo acabou tendo um pouquinho que tirar, né, a candeia debaixo do alqueire, porque é um tempo de maturação, né? É um tempo de... A fornada está no forno, mas chega uma hora que a gente precisa servir, né? Passar aquilo adiante. E eu senti essa necessidade muito grande, já terminei o desenho de todo o curso, vão ser 36 estudos interiores, com base no livro Abraço à Sombra, para que as pessoas possam elas mesmas aprenderem a abraçar esses seus conteúdos, né, com calma, com humildade, de uma forma organizada, com ordem, né? Quando eu falo uma ordem interior, né? Conforme ela se apresenta no dia a dia, com estado de presença. Então é isso, eu tô já, dessas 36 aulas já filmei a maior parte do primeiro módulo e brevemente vamos dar notícias. Bacana. Parabéns novamente pelo trabalho. E eu gostaria que você falasse um pouquinho assim de como fazer isso na prática, né? Como ter esse abraço à sombra, né? Realmente ali no dia a dia, como você colocou, não trazendo um aspecto, né, de cobrança, né? Porque eu percebo muito, né, quando às vezes a gente começa num trabalho de autoconhecimento, né? Às vezes ali as pessoas, porque é algo que nos exige coragem, né? Ter esse olhar, né, para as nossas sombras, ter esse olhar verdadeiramente, né, querendo fazer esse movimento de integrar realmente, né, como então abraçar, né, as sombras, como realmente fazer isso na prática, né? Você traz no livro alguns exercícios também. O livro em si, ele é um livro todo de reflexões que eu vivi enquanto eu estava fazendo isso comigo mesma. Eu escrevi esses textos num período de mais ou menos uns 10 anos, e conforme eu fui fazendo a formação em constelações familiares, esse lugar interior ele foi se firmando e ele foi se traduzindo no dia a dia familiar, especialmente no meu casamento, com os nossos filhos. Enfim, então são posturas, né, uma postura diante da vida que eu tenho procurado propor para mim mesma, e muitas pessoas foram lendo esses textos, essas reflexões, porque eu só coloco as reflexões para o mundo depois que eu já elaborei, depois que eu já organizei. Então, quando daquela lama, né, que está aqui dentro, que ela vai borbulhando, e quando eu falo lama, eu falo na melhor das visões, né, aquela que traz o lótus. Quando ela se transforma num lótus, é a hora que eu escrevo, é a hora que eu coloco isso para o mundo. Então, quando as pessoas recebem esses textos, ele já passou pelo fogo, né? Já passou pela minha prova interior, e eu consegui encontrar um lugar de compreensão e facilitou a minha jornada. Agora, o que eu acredito firmemente, Carol, que isso, assim, cada pessoa tem um viés e um prisma diferente do diamante da existência. Eu simplesmente compartilho o meu, sem nenhuma pretensão de ditar receita, de ditar regra, de nada disso. É um compartilhamento, para que nesse espelhamento cada um possa encontrar uma forma própria de se observar e de observar o mundo, né? Então, o que eu encontrei para mim e que me trouxe muito alívio foi essa percepção de que é natural esse processo. É natural esse processo da gente lidar com esses conteúdos de dor, com esses conteúdos da criança ferida, com esses conteúdos do inconsciente. Então, quando eu comecei a falar de sombra,
E eu não tenho uma formação em psicologia ou psicanálise, era um nome que eu dava dentro da minha liberdade artística de escritora e poeta, né, e de lidar com as palavras, de organizar aqueles aspectos meus que eu tinha receio de olhar. Depois eu fui vendo que isso coincide muito com a visão de sombra de Jung, embora eu nunca tenha estudado profundamente a obra dele, sempre observei as falas, né, os textos, algumas. Eu tentei ler 2 livros dele, eu sou o tipo que lê muito, mas nas 2 vezes que eu comecei a ler, eu comecei a entrar num processo tão profundo que eu falei, nossa, eu preciso entrar com muito cuidado aqui. Então, todo esse meu contato com a sombra tem sido uma experiência vivencial minha comigo mesma, ela não é nem um pouco teórica, ela é totalmente vivida mesmo aqui dentro, muito orgânica, né? E conforme eu fui compartilhando isso, eu fui percebendo que muitas pessoas se identificavam com essa forma humana de se colocar, com essa forma lado a lado, sem estar falando daqui para baixo. É sempre assim, né? É um compartilhamento. Então, assim, eu nunca tinha tido essa pretensão de criar um caminho terapêutico ou de criar um curso. Porém, com o tempo e com o contato com diversos leitores, isso foi se ampliando. Isso foi... Como que eu uso isso em mim? Como que eu coloco isso na prática, né? Então, o primeiro ponto que eu sinto, assim, que fez muita diferença na minha vida foi primeiro perceber a naturalidade desses processos da nossa infância espiritual, dos nossos processos. Eu acabei de fazer uma postagem sobre isso, dos nossos aindas, aquilo que em nós ainda está em processo e é diferente do que eu gostaria de já estar reagindo de uma forma idealizada. Eu já gostaria de ser assim como mulher, eu já gostaria de ser assim sexualmente, eu já gostaria de ser assim na minha relação com meu marido, eu gostaria de ser assim como mãe. E aí, quando a gente falha, e a gente não consegue corresponder às nossas próprias expectativas, aí a gente cai lá embaixo e fica se sentindo super mal, fica se sentindo péssimo. A gente tem esse mundo, né, onde a gente está sempre se comparando com esse top do top das galáxias, e isso machuca. A gente fica assim, caramba, eu não consigo fazer isso tudo, eu não consigo, né, entregar essa performance toda nesses papéis sociais, né? Então, eu fui percebendo que, tá, beleza, eu tenho essa realidade psíquica, é o que tem para hoje, é o que se apresenta na minha vida, como que eu vou lidar comigo mesma, com todos esses meus aspectos, esses meus aindas, aquilo que ainda está em processo, carregando, né? E esse contato com esse lado que muitas vezes a gente quer fingir que não tem, a gente quer fingir que já está pronto, a gente começa a ter uma visão fabricada e fantasiada de que a gente já está aqui, a gente está aqui. Aí quando cai, é uma queda horrorosa, uma ressaca moral terrível, né? Ou então a gente está tão desconectado que a gente fica se entorpecendo e perdendo contato com quem a gente é por 1001 formas de escape, inclusive a espiritualidade, o autoconhecimento, aí bebida, comida, consumo. A gente encontra algum jeito de escapar da gente mesmo, né? E o que eu fui percebendo é que eu queria entrar em contato com esses meus lados, mas sem ter medo, com confiança, sem ter a exigência de ser perfeita logo, sem perfeccionismo, sem controle, ou seja, com conexão com o ritmo real, com a realidade, né, possível. E com auto-amor, sem chicote, sabe, com carinho comigo mesma e sem autopiedade, autocondescendência, daquelas que, ao invés de eu abraçar a sombra, vai virar um abraço de afogados e não quero mais sair da sombra, quero ficar para sempre nela. Isso também não resolve, né? Porque a gente precisa caminhar, porque é o que eu falo, a luz e a sombra, elas estão sempre agindo, e quanto maior a luz, maior a sombra, a gente vai ampliando o contato com esse universo e trazendo elementos disso para nosso dia a dia, para nossa atitude, para nossa vida, aos pouquinhos. Então, é mais uma postura
diante da naturalidade desses processos, que é o que eu estou querendo mostrar para as pessoas, para que elas possam se ver com esse carinho, com essa paciência, sabe? É por aí. Quanto é importante, né, a gente se conectar e descobrir o nosso próprio tempo, né? Como você trouxe, né? Às vezes a gente acaba entrando nessa comparação ou nessa exigência consigo, né? E quanto isso vai ficando pesado, né? Então a gente observa muito até o papel da mulher, né? Aonde muitas vezes foi se perdendo, né? Querendo, né, se comparar ali ao homem, né? Então, além de fazer, né, ter a sua função, acabou sobrecarregando também, né? Quanto é mais leve, né? Quanto quando a gente fica no nosso lugar, né? Deixa, né? Olha o que o outro está fazendo, o papel do outro, olha o seu, né? Assim, cada um, assim, há aquele equilíbrio, aquela harmonia, né? Quando a gente realmente quer fazer para o outro, quer fazer mais do que dá conta ali naquele momento, fica pesado, acaba não fluindo, né? Então, dá para ser mais leve, né? Sim, dá para. Eu não ouvi, desculpa, falhou? Esse processo, né? Como uma espiral, né? Uhum. São várias espirais, né? A gente está sempre revisitando esses lugares, começando a cada dia, e graças a Deus, né? Como Bert Hellinger afirma, somente o imperfeito evolui, a gente está aqui para isso, né? E até o último dia de nossa vida, com a graça de Deus, a gente vai estar passeando por essas espirais e se reinventando e se ampliando, né, nas compreensões, assim. Acho que esse é um estado contínuo de humanidade, a sermos esses aprendizes, né, diante da grandeza da vida. E isso não fica pronto nunca. A nossa visão infantil da nossa criança espiritual fica achando que já está pronto, está finalizada, está pronto, acabada. Será que eu vou ser, então vou resolver isso para sempre? Tomara que não, né? Lógico que a gente pode chegar num ambiente de tranquilidade, de mais estabilidade, de ter mais recursos para lidar com as coisas com maior centramento, né? Mas eu acredito assim, que sempre que a gente responde uma pergunta, a vida lança novas outras, né? É nesse aspecto que quanto mais eu respondo, mais perguntas chegam. Quanto maior a luz, maior a sombra. O que é a sombra? São essas perguntas, é o ignoto, aquilo que eu ainda não explorei, é o inconsciente, é o novo, né? Só que no nosso princípio, na nossa infância espiritual, muitos dos nossos conflitos estão nessa sombra, porque a gente não conseguiu lidar com esses conteúdos lá do nosso passado, das nossas muitas lâminas genéticas existenciais para aqueles que acreditam na perspectiva de outras vidas, enfim. Então isso tudo vai vindo à tona aos poucos para que a gente possa ir lidando com esses conteúdos de uma forma expressa no aqui e no agora. Então a gente não sai mergulhando na sombra de forma indiscriminada, né, ou descuidada. Não, eu estou aqui vivendo minha vida no dia a dia, no momento presente. Aí, tô tendo um dia super tranquilo. Vou ali no quarto, converso com alguns dos meus filhos e dá uma torcidinha assim, eu já fico, opa. Então já surgiu algo aí. Qual que é o primeiro olhar que eu proponho? Naturalidade. Não corre pro chicote, não precisa correr. Pode, tá? Se quiser, pode, mas assim, né? Não é necessário correr pro chicote, correr pra anestesia, correr para a repressão, correr para o controle. Eu tinha todos esses escapes, eu tentava correr para tudo quanto é lado. E eu fui entendendo, né, que é natural eu lidar com esse desconhecido. Calma, né? Vamos ver o que tem para hoje. Olhar para isso com naturalidade e como uma aventura, ao invés de eu ficar, né, desesperada, desorganizada. Né? Um passo de cada vez, né? À medida quando você vai caminhando, o caminho ele se abre, né? Mas às vezes Exato. quer esperar aquele caminho, né? Quer ver aquele caminho para ter essa coragem de ir, né? Mas é o movimento ao contrário, né? A partir do momento quando eu tenho coragem, quando eu faço esse movimento, esse caminho ele vai se abrindo. Uhum. E você, Carol, você é psicóloga e consteladora, é isso?
Sou psicóloga, consteladora, me formei em 2012. Em qual escola de constelação? Constelação eu fiz com o Décio Cauíma, treinamento em 2017, né? Astrologia eu fiz em Cascavel, no Paraná. Eu sou de Foz do Iguaçu, mas estou morando em Rio Verde, Goiás, já há 7 anos. E todo esse trabalho assim, da constelação, né? Engraçado, estava lembrando hoje da minha primeira constelação, falando que quando a gente sempre tem o que olhar ainda, né? O quanto é importante e rica, né? Aquela nossa experiência, né? E eu lembro que foi um momento de entrar em contato com a arrogância, né? Eu escutava o Décio falando ali, né? E eu fui diminuindo na cadeira, assim, tudo que ele falava, eu estava sentindo que estava ressoando assim comigo, com a minha história. E eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço, né? Comecei lá com o chicote. Primeiro, né, o primeiro passo de acreditar, né, de você, de não negar, sair da negação, né, depois de você fazer diferente, né, de você colocar algo em ordem, né, e para mim a constelação, sem dúvida, foi, assim, um caminho, né, está sendo, né, mas desde quando eu comecei, um divisor de águas na minha vida, né? O quanto trazer essa abordagem sistêmica, né? E levar agora, passar adiante, para mim é um privilégio, assim, realmente me sinto muito grata, né? De poder conhecer essa abordagem e colocar em prática, né, na nossa vida. Como você falou, não adianta eu ter um conhecimento se a gente não passa a colocar em prática, né? Eu lembro muito que a Ilma falava, né, vamos pro tanque, né, vocês saem daqui, mas, né, de você colocar isso em movimento, né, de não passar ali somente por um conhecimento, porque isso não traz força, né? Então é no dia a dia mesmo que a gente vai colocando a casa em ordem, né? E tudo vai ficando, né, pode ser bem mais leve. A sombra da arrogância, né, é a que eu mais estudo em mim. Eu falo assim, que é a minha grande mestra, né, porque ela vem de uma profunda inferioridade. Ela é calcada num sentimento de autoestima extremamente frágil, e se assim o foi, tivemos boas razões. Então, as nossas meninas, quando passaram por esse processo de achar que não tinham valor, o que elas fazem? Começam a se hipercapacitar. Eu acho que isso é uma dor muito comum às mulheres em geral, porque ao longo da história, historicamente, as mulheres passaram por esse processo de diminuição diante do masculino, não podia votar, não podia trabalhar, não podia pensar, não podia falar, não podia escrever. Então, houve um esmagamento, né, desse lugar, e a gente começou a querer se fazer num papel mais masculino de chegar junto e achar que, né, que esse valor ia estar aí. Então, houve um processo muito profundo de masculinização, não que a gente não possa desenvolver todas essas profissões comuns aos homens, não é isso, mas digamos assim, a dor interior, ela vinha muito de falar, peraí, eu tenho tanto valor quanto, e eu fui fazer isso tentando fazer como eles fazem. Eu posso fazer o que eles fazem, mas como uma mulher, né? Então, acho que esses papéis ficaram muito confusos, e aí a gente vai se superpotencializando no aspecto profissional, no aspecto, né, um pouco mais, né, assertivo de agir, né? Essa foi toda a minha caminhada, né, e uma desconexão com o feminino, uma desconexão com a vulnerabilidade em mim, que só quando eu fui entrando em contato com as minhas zonas de recalque, com o que tem para hoje, com os meus aindos, com a minha realidade, com o meu pé no chão das minhas questões interiores, é que quanto menor no sentido de sair desse poder, como é que eu posso dizer assim, é uma visão fabricada de poder para o que eu realmente sou.
na simplicidade do meu ser, viver toda a potência do que eu posso ser, né? Sem precisar fabricar nada, sem precisar me vingar a mãe, vingar a tia, vingar a avó. A gente vai vingando porque isso tá nesse recalque, né? Aí a gente vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, e aí não consegue se relacionar com o masculino também. Porque nem aqui tem relação, nem aqui tem relação. A relação acontece aqui, né? Então, leva um tempo para a gente conseguir descer daqui e botar o pezinho no chão de novo da realidade, porque aqui exige o quê? Uma personalidade segura, uma personalidade que confia na vida, uma personalidade que fala, não, peraí, eu posso olhar para o que realmente está aqui dentro. E o que está aqui dentro tem muito valor. Eu nunca vou ser a pecinha no quebra-cabeças de outras pessoas. Eu quero ser a melhor pecinha minha. Eu quero ser a melhor Daniela Guimarães Teixeira Migliari que já pisou nessa terra, entendeu? É só isso que eu posso ser. Eu nunca vou ser a Carol Jumes, eu nunca vou ser Jesus, eu nunca vou ser Buda, eu nunca vou ser... Não, vou ser eu, né? Então, a arrogância, ela me mostra isso. Me mostra o quanto a minha menina precisou se proteger, e aí eu quero dar muito colo, muito carinho para ela, e toda vez que ela entra em pânico e começa a querer se fazer assim, olha aqui, eu já falo, bem menos. Eu tô precisando de um colo, eu tô precisando de um colo, gente do céu, eu tava cantando que nem galo aqui agora há pouco, calma, né? Aí eu baixo um pouquinho o meu volume, tem horas que eu uso. Aí isso é muito interessante, Carol. A gente não se desfaz desses recursos e dessas defesas que trouxeram tanto para a nossa vida. Eu tive imensos ganhos dessa personalidade que me defendeu, porque eu cresci muito profissionalmente, eu cresci muito em diversos aspectos da minha vida. Essa defesa me levou longe. Só que chegou num ponto que é como um botão de volume, aquele volume 10 o tempo inteiro, aí aquilo começa a atrapalhar casamento, começa a atrapalhar a relação com o filho, começa a atrapalhar tudo, né? E aí eu falo, peraí, ao invés de eu usar a defesa tá me usando. Como que eu trago isso para minha consciência para que eu possa usá-la ao invés de ser usada por ela? Eu não quero me desfazer dela, né? Aí eu fui aprendendo essa coisa de regular. Mas tem lugares que eu vou, em que eu me sinto intimidada e que eu preciso me colocar, que eu tô com ela ali do lado. Eu não me desfaço dela, só que eu começo a usar como uma sabedoria. Então, ao invés de eu usar uma madeira, assim, como um bastão de briga, eu começo a usá-la como um cajado. Um cajado de sabedoria, de conexão, de humildade, daquele peregrino que está peregrinando com o seu cajado e já assim, não preciso mais usar isso aqui, mas se eu precisar esse cajado rapidinho, vira uma defesa das boas, né? Eu gosto muito também daquele vídeo que você fez sobre o burrico, né? Se você pudesse contar aqui pro pessoal a história do burrico. A história do burrico vem justamente daí. Quando a gente consegue lidar com o que tem para hoje, com os nossos ainda, que foi justamente o post que eu fiz agora há pouco no meu Instagram, no meu feed, a gente começa a se permitir ser um instrumento dessas forças maiores que se servem de nós, a gente começa a perceber a nossa pecinha no quebra-cabeças e a gente começa a se colocar a serviço da vida e fazer aquele convite, né? Atender o convite que Jesus nos fez de deixar brilhar a vossa luz. A gente realmente se colocar a serviço, né, desse amor maior que está se servindo de mim. Então, essa história do burrico, um palestrante, uma certa vez, ele estava fazendo uma palestra num lugar, e ele sempre fazia várias palestras, adorava palestrar, até que ele foi palestrar para 5.000 pessoas num lugar. Quando chegou no meio dessa palestra, ele teve um branco, e ficou se sentindo muito mal, muito humilhado, não gostou, e quando ele voltou para a cidade dele, ele foi conversar com um amigo experiente, e esse amigo pediu que ele fechasse os olhos e que ele imaginasse que ele estava entrando em Jerusalém.
E aí ele estava ali em Jerusalém, naquele histórico Domingo de Ramos, onde Jesus entra na cidade, né? Então todas as pessoas com os ramos vendo o Messias entrando. E esse amigo conduzindo ele nessa visualização fala: olha para essa multidão, olha para esse povo todo, você está aí, olha para lá, tá vendo Jesus entrando? Você é ele, o burrico. Então, assim, tá o burrinho, né, trazendo Jesus, sem ter um peso de menosprezar, né? Porque Jesus, ele só cumpriu a profecia porque ele entrou sentado no burrico, porque as profecias todas diziam que o Messias entraria assim, né? Então todas as atenções do mundo estavam ali colocadas naquela cena e o burrico era fundamental, era peça fundamental. Então, se eu estou aqui dentro desse quebra-cabeças maior da existência e eu posso me deixar desempenhar o meu lugar, a minha pecinha, com todo o brilho que eu puder, sendo a melhor burrica possível para deixar esse grande amor, que é muito maior do que eu, se servir de mim, aí eu realmente encontro o vício do ser, que é o serviço. Eu me coloco à disposição, por quê? E não é um serviço abnegado, desinteressado. Olha só, se a gente pensar num organismo, num corpo, e eu tenho a minha célula lá no meu dedão do meu pé, né? E eu percebo que eu tenho como ajudar uma célula do meu fígado, né? Para o pé, interessa completamente que o fígado esteja bem, obrigado, porque senão, se o fígado não for bem e morrer, o pé também morre junto, né? Então, em última instância, se a gente se observa como uma parte dessa natureza, desse planeta de Gaia, né, dessa mãe terra, dessa natureza, porque muitas vezes o ser humano, nessa arrogância, ou seja, nessa inconsciência, ele não se percebe como parte de um todo. Muitas vezes nós nos sentimos muito desconectados dessa natureza maior. Então, quando a gente se conecta com o nosso lugar de conexão com todos, quando eu auxilio alguém, quando eu sirvo alguém, levando em consideração as leis da ajuda, né, que Bert Hellinger nos ensinou, que vale uma outra live sobre isso, para não virar o salvador gratuito que quer sair salvando todo mundo, né? Então, assim, quando eu me coloco como essa pessoa que está a serviço de alguém, eu estou a serviço desse todo que eu mesma estou inserida. Eu, como uma célulazinha disso, quando faço isso para o outro, eu faço isso para mim, né? E isso, assim, parece um papo pararal, um papo religioso, um papo... Gente, isso é nítido. Isso é a pura realidade. Quando eu faço algo para alguém, eu estou fazendo para mim mesma, né? É isso que eu penso, né? Então eu quero ser a melhor burrica possível, a melhor Daniela possível e brilhar a minha luz sem nenhuma economia, sem nenhuma culpa, sem nenhuma crença de luz ofusca a luz, vou atrair inveja, vou atrair ataque, vou atrair crítica. Não! Quando a gente está aqui na defesa, é que a gente está fora desse lugar de humildade, onde a gente está protegido por esse todo, por esse amor maior. E a gente sabe, né, Carol, que a crítica do outro é muito de uma projeção e a crítica é uma confissão de quem está criticando. E cada um tem direito a viver seus próprios processos, a viver seu tempo evolutivo. Quem sou eu para falar que essa pessoa não pode me criticar? Deixa ela, né? O bonde passa. A frase famosa do Freud, né? Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo, né? Então, como você falou, é uma confissão, né? Então, realmente, ter esse olhar para si, né? Toda vez que a gente percebe que algo, né, incomodou, né? Então, ter esse espelho, né? Realmente, o que em mim eu ainda não curei, o que em mim eu ainda não olhei, né? Isso, porque quando a crítica vem, ela bate e ela tem ressonância, ela incomoda. Mas quando ela bate e ela é gratuita, você sabe que isso é do outro, né? E essa que incomoda, acho que é o que você está falando, que é
a gente... Oportunidade, né, de se olhar, de se conhecer. Exatamente. Falando sobre crise, né? Toda crise traz uma oportunidade de crescimento, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? Como que você vê, né? Olhando como nós fazemos parte desse sistema como um todo, né? Algo que acontece às vezes, lá do outro lado do mundo e isso acaba mexendo com todos nós, né? Qual é esse novo olhar, né? O que nós podemos esperar, né? Fazer, né? A partir de agora, né? De pegar essa oportunidade realmente como um crescimento, né? De fazer algo diferente, né? Deixar o velho para trás e se abrir para o novo. Uhum. Isso aí é um mistério dos mistérios, né, Carol? Porque a gente se sente seguro, né, no velho, a gente se sente seguro nesses lugares antigos, né? E faz parte, é natural. E aí vem o ímpeto, vem a vontade de ir um pouco mais além, a gente vai, avança um pouquinho para o novo. Eu acho que é como as marés, sabe? A gente vai, volta, dá uma ensaiadinha e consegue dar mais um passinho, né? Mas assim, normalmente na minha vida, quando eu vivi esses processos de entrar numa crise, eram justamente aqueles momentos em que a vida tá falando, aí tem a hora que o burrico empaca, né? Então vai, desempaca, burrica, vai, confia, né? E aí esse novo vem surgindo, né? Ele vai surgindo e vai convidando a gente nessa lida interior. Então, uma das coisas que eu falo muito nos meus textos e para as pessoas que me perguntam olha, pedi e obtereis. Você está precisando ter uma resposta? Você pode pedir que o universo ele responde. Agora, fique atento para ouvir a resposta, para ver qual a resposta que vem. Porque muitas vezes a resposta vem com essa forma mais suave, de uma forma mais consciente, você tem vários feedbacks das pessoas com quem você se relaciona e tal. Só que quando a gente resiste em ouvir e a gente não se conecta com aquilo que está acontecendo, aí começam a vir os chacoalhões, que eu acho que é o que você está chamando de crise, né? E a gente está passando por um chacoalhão coletivo, porque existe também não só a nossa consciência individual, circunscrita, existe a nossa familiar, existe a nossa como país, ou como grupos que a gente se insere, e existe a consciência maior como humanidade, né? Isso naturalmente tem um impacto em todos nós e o planeta inteiro. Você vê, uma pessoa espirrou lá na China, aconteceu aqui e chegou aqui, entendeu? Uma coisa como nunca antes, né? Que a gente nunca imaginou que fosse viver uma pandemia, né? Agora, tem uma série de aprendizados que essas experiências estão trazendo para a gente coletivamente, individualmente, em cada família. Aqui em casa, né, o primeiro mês e meio eu fiquei muito mexida, assim, porque essa mulher workaholic, cheia de recalques, só trabalhando com a vida profissional, com isso, com aquilo. Aí quando eu me vi, eu estava aqui dentro, sem poder ter o apoio que eu tinha já antes de diarista aqui, 2 vezes por semana, sem ter nenhum apoio, com 3 crianças, com marido. Eu fiquei perdida, pensando, meu Deus, café, almoço, jantar, porque minha vida era muito dinâmica, né? Então, os meninos almoçavam na escola, aí pegavam, faziam um lanchinho. Eu gostava de cozinhar mais no fim de semana. Agora não, é tudo, né? Então eu tive que visitar todas essas minhas zonas de recalque e de tudo. E o que aconteceu? Eu me descobri uma pessoa que tem esse potencial e que pude me revisitar de 1000 vezes e olhar esses lugares em mim e redescobrir o poder meu do feminino, da minha lida dentro de casa, da minha lida como cozinheira, da minha lida como faxineira, da minha lida como mãe, como esposa, tudo, né? Porque eu estava tão acelerada lá fora e assim, eu me sinto 1000 vezes melhor agora, mesmo tendo tido uma travessia delicada nisso daí. E as pessoas, nossa, Daniela, é sério que você teve problema com isso? Eu falei, gente, me erra, todo mundo tem suas coisas. Comigo foi aí também, né? Porque eu sou bem espalhada.
Eu tenho um repertório grande, assim, né? Mas foi muito legal, porque agora eu tô me sentindo, ó, beijinho no ombro, minha filha. Minha casa tá toda aqui agora no meu domínio. Eu sei fazer o que eu encarei panela de pressão, encarei faxinão e tô me sentindo assim, dona de mim, sabe? Então toda crise traz uma oportunidade. Enfim, deu conta, né? Deu conta do recado. É. E você, o que você passou na pandemia que te obrigou, que te deixou de joelhos para olhar, catar os caquinhos? Conta para nós. Nossa, eu falo que essa pandemia, o ano passado, né, eu passei aí por um momento aí, uma noite escura da alma, né, onde realmente a gente tem que visitar os desertos, né, que foi assim como se fosse um preparo para essa pandemia, sabe, que quando chegou, foi um momento onde que me deu força, né, foi onde que eu vi ou é agora ou é agora, né, ou você se move ou você vai ficar, né, vai ser arrastada ali, então me veio muito essa força, né, mas por conta de já ter passado ali um momento, né, onde eu realmente tive que olhar, né, para certas questões aí que ainda não estava olhando e só o quanto isso me fortaleceu. E muito sobre essas questões sobre as ordens de ajuda, né? Quando você quer ser a salvadora ali, quando você quer fazer mais ali, realmente isso chega num momento, né, onde que a tua vida ali vai te chacoalhar, né, para que você olhe realmente para aonde precisa, né, onde que está aquela dor que você está escondendo, né, que você está utilizando aí outras coisas, né, para colocar em cima, né. O Salvador é um assunto também que eu também adoro falar, porque eu vivo me refestelando com ele. O Salvador, ele é aquele que não consegue salvar a si, começa a querer sair salvando o mundo todo, né? É mais fácil, né, olhar lá do outro, né, do que olhar para si. E aí é o que eu falo, de novo, existe uma força nisso, existe um aprendizado nisso, a gente desenvolve um monte de talentos, mas aí depois, graças a Deus, a vida começa a botar uns guarda-reios pra gente, né? Aí você pega, ups, exagerei aqui, aí você tem uma resposta que você fala, nossa, né? Onde é que eu me meti? Aí, ups, bate aqui. Então a gente vai se autorregulando. O que é interessante de conhecer esses nossos extremos de luz e sombra é que a gente funciona muito como um pêndulo, né? Então, como é que eu me conheço? É experimentando esses dois extremos do pêndulo. Eu vou, visita aqui, eu vou, visita colar. Essa é uma das coisas que eu falo naquele vídeo sobre medo de exposição pública. O outro lado do medo da exposição pública é a vaidade extrema. Eu gosto tanto que eu quero me mostrar o tempo inteiro. Então, são duas faces de uma mesma moeda. É uma mesma moeda que eu estou identificado. O medroso, ele tem tanta identificação que ele acha que o que ele falar vai destruir ele. Então ele tem medo. E como é que ele vai se visitar? Justamente experimentando falar. Aí vai um pouquinho, aí começa a se animar, fala que é uma beleza, aí toim, bate do lado de cá, foi lá no outro extremo. Então ele se visitou nessa vaidade, nesse lugar. Aí ele percebe, também não é isso tudo. Aí volta para cá, aí fala, não, mas eu tô tímido demais, deixa eu ir mais um pouquinho. E a gente vai se experimentando e se conhecendo, se visitando nesses extremos. É o natural. Todo o meu trabalho atualmente, esse serviço mesmo que eu tenho muita vontade de mostrar para as pessoas, é trazer é como se fosse uma postura de uma leitura interior de como olhar para o mundo e para os próprios processos com essa naturalidade. Como funcionam os processos, né? E aí cada um vai conhecendo o seu, e aí percebe assim, tá lá diante de uma história, encontra com um dos seus pontos de recalque de novo. Aí ele para e fala, opa, eu conheço isso aqui. É natural me sentir assim, eu tô arrogante, eu tô assustada, eu tô com medo. Isso quer dizer o quê? Que eu estou visitando um lugar aqui que eu já conheço. O que em mim disparou? Qual foi o meu gatilho? Então, ao invés, novamente, culpa, começa a me açoitar.
entorpecimento, vítima, salvadora, eu já falo, eu já conheço isso aqui. Então eu vou, me acolho um pouquinho, me acalmo, me reorganizo, e ao invés de eu ficar batendo cabeça ali, eu vou fluindo, entendeu? E lidando com aquela naturalidade do processo. E esses extremos, né, quanto mais a gente vai lidando, mais vai ganhando consciência, né, a gente consegue ter esse olhar mais rápido, né. Eu lembro que teve uma época que eu não gostava de fazer exercício físico, nenhuma atividade, né, até que chegou um momento que eu fui no médico, não, tenho que fazer, aí me vi na obrigação, comecei a fazer, e quando eu me vi, estava fazendo em excesso, né, eu já ia 3 vezes por dia na academia, né, então eu fui estar no momento onde eu não estava fazendo nada, né, fui para esse excesso, né, todo excesso esconde uma falta, né, como você falou. Então, até para que a gente possa encontrar esse equilíbrio, né, esse caminho do meio, né, onde a gente sente essa maior leveza, né. Exatamente. Tem perguntas aí? O pessoal quer fazer alguma pergunta? Vamos ver? Tenho tirado aqui os comentários, pessoal. Vamos colocando aqui nos comentários, perguntas. Vamos aproveitar aqui esse tempo com a Dani, querida. Gratidão mais uma vez, hein, Dani? Imagina, uma alegria. Eu amei. Você sabe assim, eu não te conheci quando veio o convite para a live, quando eu vi o título, aí eu falei, não, vou agora. Sim para a luz e sim para a sombra. Eu achei a coisa mais linda do mundo, né? Porque existe essa visão, algumas vezes, eu mesma, essa coisa foi caminhando muito em mim, eu não tinha esse entendimento tão aprofundado, né, que é a sombra. É aquela imagem do yin yang, né? Não é que ela vai se iluminar, ou ser exterminada, ou deixar de existir. É que simplesmente ela já veio à tona e ela vai se ampliando, né, me convidando para novas aventuras, e eu vou aprendendo a lidar com ela com naturalidade. Então é uma sombra que não assombra mais. É aquela sombra que a gente fica ali no sol de meio-dia, a gente entra em contato, visita um pouquinho e fica indo, né, nesses lugares do inconsciente para a gente poder se conhecer e conversar um pouco melhor com a gente mesmo. E aí sai um pouco dessa visão de que a sombra é algo assustador, é algo do mal, né? É outro tipo de leitura que eu estou começando a acessar em mim e a trazer isso a público também, algo novo para mim também. Minha mãe acabou de entrar aqui na live. Oi, mãe, beijo. Aqui. Que bom, mamãe junta aí, coisa boa. E olhar, né, essa polaridade da vida, né, dia e noite, né, eu vejo a sombra e a luz, né, muito pai e mãe, né, se eu só fico com um, né, eu fico na falta, né, então tomar os dois, né, tomar a sombra igualmente a luz, né, o quanto isso realmente dá força, né. Exatamente, mas assim, dessa forma como eu tenho feito, eu tenho sentido mais conforto, né? Lidar com aquilo que emerge no momento e lidar com aquilo que tem para hoje. Então, quanto mais eu consigo entrar em contato com essas minhas zonas de recalque, com essa naturalidade, com esse auto-amor, sem a culpa, sem o chicote, sem, né, a ressaca moral, mais eu me humanizo, mais humilde eu me sinto, mais descansada no meu lugar. Eu só quero o que é meu, só o meu lugar que eu quero, não quero nenhum outro não, né? Então quanto mais eu estou no meu lugar, eu estou descansada, né? E eu sou caçula, olha que bênção, não tem nada melhor do que ser caçula, porque você é o mais protegido, né? Então assim, é maravilhoso ser só a caçula, entendeu? E descansar ali dentro das constelações familiares. Eu estudei isso profundamente. Tem no meu site, www.danielamigliari.com, tem na aba de textos, tem lá, sobre os caçulas. É uma dinâmica muito interessante do caçula. O caçula, em geral, é o salvador, porque como ele foi muito protegido por todos, ele fica se sentindo em débito com a família e começa a querer cuidar de todo mundo, entendeu? Então, assim, quando esse caçula começa a falar assim, quer saber? Eu vou aproveitar. A vida me mandou nesse lugar,
Então você não quer mais ficar pagando nada e você começa a devolver, digamos assim, esse serviço, não de uma forma às escuras, né, às cegas, esse amor cego. Você começa a fazer isso porque você está mais livre, justamente porque você foi mais protegido. Não porque você é o melhor, não, eu vou salvar toda a família, vocês fazem tudo errado, mãe, pai, irmãos, vocês fizeram tudo errado, deixa eu resolver os problemas da família. Aí eu tô na arrogância. Quando o caçula volta para cá e ele vê que ele foi muito protegido, que ele só pode ir um pouquinho mais longe, porque todo mundo recebeu o impacto primeiro, pum, chegou o tsunami, bateu na mãe, pá, no pai, pá, nos irmãos, chegou nele como marola, entendeu? Então, só chegamos onde chegamos porque muito fomos protegidos e cuidados. Aí é um lugar em que você vai mais longe, não como um arrogante que fala, vocês fizeram tudo errado, eu vou fazer diferente, mas como aquele que fala, pelo muito que eu recebi, pelo cuidado, pela proteção imensa que eu recebi, eu, com a absoluta gratidão, eu vou um pouquinho além, com vocês todos juntos comigo, graças ao muito que eu recebi. Olha que lugar diferente. Totalmente. De ação, né? Eu sou caçula também, sou a nona filha, né, no meu sistema de origem, né? Sou filha nona? Nona. Putz, mamãe, hein? Papai, hein? Sou filha adotiva, sou filha adotiva, né, de Rita e Ricardo. E para mim, olhar, né, quando eu cheguei na constelação, essa questão do lugar, né? Então, a primeira coisa que eu falei, né, não conheci meu pai, não conheci minha mãe, né? E a Wilma já falou, nós somos os nossos pais, né? Se olha no espelho, né, você é essa misturinha, 50% seu pai, 50% sua mãe, né? Então, o quanto isso para mim foi uma conexão assim profunda, e quanto isso foi voltar ali à origem, né? Essa questão da ordem, né? Onde eu estava ali voltada totalmente para a família secundária, né? A família adotiva, né? E através da constelação eu realmente pude dar, né? Ficar nessa ordem, né? Olhando primeiramente para a minha família de origem, fazendo essa reverência, e após a família adotiva, né? Que me acolheu, que deu todo se reconectar com sua família biológica, né? É muito lindo, é muito maravilhoso isso. É algo assim, é um desafio, né? O Bert sempre dizia que esses destinos que vêm com uma grande dor, porque não é um destino fácil ser um filho adotivo, ao mesmo tempo é um destino onde a vida te abraçou duas vezes, né? Você recebeu, é o dobro, se você olhar para o copo cheio, é o dobro de bênção, você recebeu a vida e você recebeu uma vida em família de novo, né? E ao invés de você julgar os seus pais como os errados, né? Pelo contrário, poder dizer, não, fui muito amada, me mantiveram, e eu não calculo o tamanho da dor e do peso que foi para eles terem feito o que fizeram, né, de me entregar em adoção, né, porque uma mãe que entrega um filho em adoção nunca esquece. Imagina o buraco que fica para essa mãe o resto da vida, ainda que inconsciente, né? Então, assim, é um outro lugar. Quando a gente chega nesse lugar de gratidão e de conexão com a nossa família biológica, a gente fica muito mais livre, aberto e desimpedido para ser profundamente amado pela família adotiva, né? Então tem toda uma beleza, né? Quando eu falo tem um copo cheio e o copo vazio, o que a gente faz? A gente olha para ele e enche ele de amor, né? Com essas novas compreensões de gratidão e de possibilidades, né? Amar o diferente, né? De você realmente se permitir, né? Dizer esse sim ao que é diferente, né? Então, quanto mais a gente, né, faz esse... A minha mãe aqui. Quanto mais a gente olha, né, como você falou, para esse copo cheio, né, e que foi como foi, né, e estou aqui hoje, né, por conta dessa história, né, o quanto isso realmente dá força, o quanto aquele sistema, né, ele enriquece, né, o quanto você pode passar adiante tudo isso. Eu sou
realmente muito, muito grata aos meus pais, né, aos meus irmãos, né, todos esses irmãos aí eu pude realmente, né, conhecer através da constelação, que eu pude olhar, né, onde não estava, né, no meu lugar ali como caçula, como a nona, né, achava que era a primeira e pronto, né, então bem fora, né? Bem fora do lugar, bem autoritária, bem na arrogância. Mas você teve motivos para isso, né, Carol? Aí é que eu falo, essa hora que eu falo da abraço à sombra. A gente não se arroga à toa, a gente se arroga por dor, a gente se arroga por baixa estima, porque teve golpes da vida. E eu também, na minha visão espiritual, não acredito que a gente recebe esses golpes de graça. Eu acredito que aquilo vem para nos forjar a luz da experiência, ao sol da experiência, a gente vai se experimentando, né? Agora, que a gente possa transformar essas experiências em algo novo, né? Em algo possível, e aí a gente começa a encontrar o nosso lugar nessa ordem maior, nessa família maior, né? E a gente começa a se sentir filhos também da vida, da Mãe Terra, de Deus, né? Que onde essa planta estiver plantada, que ela possa florescer, não interessa aonde, né? E eu tenho essa fé muito, muito intensa, né? De que existe um propósito maior e uma ordem maior conduzindo isso tudo. Tudo está a serviço da vida, né? Sim. Inclusive, né, os ciclos de vida, morte e vida, essa é a naturalidade da existência. Vida, morte, vida, amor. Vida, morte. O amor, ele liga esses dois mundos. Dani, gratidão. Temos 50 segundos aqui. Super beijo. Adorei esse bate-papo aqui, né? Grande honra realmente te receber aqui. Fiquei muito feliz quando você aceitou esse convite. Gratidão, amada. Eu agradeço a oportunidade. Fiquem com Deus. Agradeço a todos que estiveram conosco. Gratidão a todos que nos acompanharam aqui. Vou deixar essa live gravada. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.